你们可以称呼我愚者。 Yogiki, Suritsua! Bora lá para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Vamos do 226 até o 230 através aqui dos nossos comentários e da nossa leitura. Galera, ontem, através aqui da figura do Dan, eu recebi alguns comentários do pessoal pedindo para eu abrir uma lojinha. Se vocês quiserem muito que eu abra uma loja para as modelagens e também cartas, eu tô pensando aqui em fazendo algumas cartas de Lord of Mysteries também, vocês vão saber disso em breve. Eu vou abrir, talvez eu abra lá no Google Drive, e aí o pessoal que faz parte do Clube do Tarô ou dos associados aqui de Lord of Mysteries vão poder ter uma espécie de desconto através das compras. Então a gente vai estar fornecendo ali, eu sei já o nome de cada um de vocês, as informações e coisas do tipo. Então a gente consegue fazer uma boa negociação aqui através das lojas. Então tem mais um motivo para você se tornar membro aqui do Clube do Tarô e fortalecer ainda mais as nossas leituras. Lembrando que essa semana é a nossa última semana da leitura de 5 capítulos, tá? A gente tem ali algumas recomendações de 5 capítulos. Nós vamos ler 5 capítulos a semana toda. E na próxima semana a gente já volta para 2 capítulos da forma como a gente estava fazendo através aí das contribuições e das doações. É claro que tudo isso fica de forma afinca pra gente já meio que emendar. Talvez dê pra fazer uma live ali do 240 até o 250 e a gente vai assim através das informações de Lord of Mystery. Bora lá então ler mais um capítulo por aqui. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 226, a Shio aterrorizar. Burgo Shirud, Rua Minsk, número 15. Um clã saciado estava sentado em uma poltrona reclinável na sala de estar, ao lado de uma lareira acesa com carvão. Em um ambiente quente, semelhante ao verão, Clan usava uma camisa branca, um colete preto e calças finas. Tinha um jornal aberto à sua frente enquanto folheava a seção com mais anúncios. Um novo tipo de veículo de transporte precisa urgentemente de investimentos. Detalhes a serem discutidos pessoalmente. Clan leu o anúncio 2 vezes antes de pegar um lápis de uma pequena mesa vermelha escura ao seu lado e circulou a mensagem. Se não houvesse comissões amanhã ou depois, ele planejava ver esse chamado novo tipo de veículo de transporte, se tinha algum valor de investimento. Tais assuntos eram impossíveis de adivinhar, pois faltavam informações suficientes. Espero que seja um produto parecido com uma bicicleta. Clan murmurou para si mesmo antes de ouvir um eco de oração ilusório em seus ouvidos. Quem é? Senhorita Justiça? Senhor Enforcado? O Sol? Ou algum funcionário do banco de Backlund está copiando minha senha? Pensamentos passaram pela mente de Clan quando ele largou o jornal. Voltou para o quarto e trancou a porta atrás de si. Dando 4 passos no sentido anti-horário, entrou no mundo acima da névoa cinza. Viu que ao lado do assento do tolo e na borda da antiga mesa de bronze manchado havia um brilho claro e forte que emitia ondas de radiância. Será que o Clan vai... Ele é uma estrela ou é simplesmente ali um brilho? O experiente Clan sentou-se e calmamente emanou sua espiritualidade, tocando as leves ondulações de luz em resposta à oração. A cena diante de seus olhos mudou repentinamente. Era um sofá embaçado com uma mulher pequena em uniforme de escudeiro de cavaleiro enrolada nele. Nossa, a Shio deve ficar em choque. Ela não está copiando minha senha. Ela está lendo um pedaço de papel. Clan de repente percebeu o motivo disso. Ela deve ser uma das 2 Beyonders que a senhorita Justiça mencionou que requer minha verificação. Após quase 20 segundos de silêncio, Clan não deu nenhuma forma de resposta formal. Ele planejava dar o próximo passo à noite. Então testaria sua reação, atitude e maneira de lidar com as coisas para testar sua personalidade e habilidade. Claro, ele absolutamente não forçaria outras pessoas a ingressar no clube de tarô. O tolo que não pertence a essa era, Joe, que acabara de entoar a frase em Hermes antigo, congelou por alguns segundos. Então, de repente, endireitou as costas e sentou-se ereta. Este parece ser um nome honroso de uma existência oculta. Ela percebeu isso horrorizada. Além disso, seu conhecimento em misticismo e os vários rumores que ela ouviu a disseram que uma vez
que alguém recitasse o nome honroso completo de uma existência oculta, isso atrairia a atenção dessa existência. Bom, eu fiquei curioso aqui sobre se ela vai suspeitar sobre a Audrey. Agora, eu também consigo notar que o Clan meio que consegue camuflar a voz de todos ali, né? Meio que fazer ali uma base de camuflagem. Eu fico realmente questionando se a Show vai conseguir conectar os pontos, porque ela é invocada através de um livro do Glent. É complexo. Complexo, vamos ver como é que o Fish vai sair dessa aqui. As consequências de tal atenção eram principalmente infelizes, ou poderiam até ser descritas como trágicas. Muitos desses seres ocultos eram as encarnações dos deuses e demônios malignos. Além disso, recitei no antigo Hermes, completamente desprotegida. Sou tão burra, porque eu me esforcei tanto para identificar a frase e realmente li na minha cabeça. Show olhou em volta horrorizada, com medo de que um monstro indescritível aparecesse de repente em sua casa. E faz todo sentido ser a Shio que fosse utilizada nesse ponto, porque ela parece ser mais, como eu posso dizer, impulsiva do que a Force Wall, né? A Force Wall, ela tem ali um certo tipo de raciocínio melhor. A gente já viu isso em capítulos recentes. O sofá, mesa de chá, armário, mesa de jantar, cadeiras, pintura a óleo e outros itens foram refletidos em seus olhos, sem nenhuma alteração. Depois de quase um minuto de vigilância intensificada, Cho relaxou um pouco e se confortou. Não se preocupe, não tenha medo. Eu apenas disse o nome honorável e não segui com uma oração. Esta é uma cerimônia incompleta, então não deve atrair nenhuma atenção. Além disso, há uma boa chance de que o nome tenha sido traduzido pelo dono do livro, com base nos símbolos especiais deixados pelo Imperador Roseli. Pode não estar correto, mas ouvi dizer que os deuses e demônios malignos geraram interesse. Eles ainda forneceriam uma resposta mesmo que a cerimônia... Tá. Mas ouvi dizer que se os deuses e demônios malignos gerassem interesses, eles ainda forneceriam uma resposta mesmo que a cerimônia fosse incompleta. Eu sou tão estúpida, sério. Enquanto ela pensava sobre o assunto, o rosto de Shio se contorceu em uma careta. Sentiu que havia cometido um grave erro. Depois de esperar por mais alguns minutos, exalou lentamente enquanto inchava as bochechas quando percebeu que não havia uma resposta óbvia. Ela enfiou o pedaço de papel de volta na história da aristocracia do reino de Loen, enquanto entrava no banheiro com o coração pesado. Abriu a torneira e tentou usar água fria para clarear a cabeça. Enquanto a água quase transparente escorria, Shio curvou as costas e estendeu as palmas das mãos para pegar um pouco de água. Quer ver? Quando estava prestes a enxugar o rosto com água fria, ela viu um longo cabelo castanho levemente encaracolado no espelho pelo canto do olho. Caramba, ela deve ter tido ali um troço. Quanto a si, tinha cabelos loiros desenhados na altura dos ombros. De repente, os cabelos de Shio se arrepiaram. Ela pisou no chão e com um empurrão de suas mãos, ela disparou para trás, virando o corpo no meio do caminho e batendo na entidade com o cotovelo. Pá! Ela se encostou em um corpo quente, fazendo com que a outra parte soltasse um grito familiar antes de cair no chão. A Força é desgraçada mesmo, né, cara? Shio parou qualquer ação subsequente e olhou para sua amiga que estava abraçada à sua barriga de dor, com lágrimas nos olhos. O canto de sua boca se contraiu sem que ela percebesse quando disse: Force, quando você voltou? Force não respondeu imediatamente. Levou um bom tempo para ela superar a dor. Enquanto se levantava lentamente usando a parede como apoio, ela resmungou: Eu acabei de voltar, Shio. Tá doida? Por que você me atacou sem ao menos olhar com clareza? E você me bateu com tanta força. De onde você veio? Shio perguntou sem jeito. Pela janela do banheiro. Por quê? Há algum problema? Como aprendiz, é normal não trazer uma chave comigo. Force respondeu com naturalidade. Shio endireitou as costas e afastou toda a responsabilidade. Então por que você não passou pela porta? Você realmente me deu um susto agora há pouco. Force piscou os olhos e disse: Se for esse o caso, terei que usar muita energia. Isso é muito problemático. Estou acostumado a andar em linha reta. Ela fez uma pausa enquanto perguntava desconfiada. No entanto, sua reação não foi um pouco demais? Shio lutou por 3 segundos
escolhendo entre perder a dignidade ou perder a vida. Antes de responder honestamente, é porque eu cometi um erro fatal. Que erro? Force perguntou, esfregando a barriga enquanto se sentia intrigado e preocupado. Cho contou apressadamente toda a história de como havia descoberto o intercalar na capa do livro e encontrado nele um pedaço de papel velho. Então ela recitou acidentalmente o encantamento suspeito no antigo Hermes silenciosamente. O que ela recitou parecia conter o nome de alguma existência oculta. Você, onde está seu cérebro? Deve estar tudo bem. A cerimônia não foi completa. E quem sabe se é real ou falso? Force olhou em volta e por algum motivo desconcertante sentiu um calafrio. Ela acompanhou o show de volta ali à sala e viu a folha de papel amarelada, os símbolos de Roseli e a frase que estava escrito em Hermes antigo. Depois de uma rápida olhada, Force, a pesquisadora profissional em misticismo, assentiu e disse: não é nenhum dos deuses malignos, entidades e existências secretas que eu conheço. Deve estar tudo bem. Além disso, nada aconteceu até agora. Isso significa que tudo deve ficar bem. Vendo Cho relaxar, ela pensou na dor em seu estômago. Então, deliberadamente acrescentou maliciosamente: claro, se algo realmente acontecer, não há como nos salvarmos com nossas escassas habilidades. O rosto de Cho empalideceu quando ela deixou escapar. Force, vamos dormir juntos esta noite. Esqueça, vou dormir sozinho. Force ergueu as sobrancelhas e riu. Tudo bem, na verdade você não precisa se preocupar com isso. Pense bem, ouço murmúrios estranhos sempre que há lua cheia, mas não vejo nenhum sinal de que estou enlouquecendo ou perdendo o controle. Interessante. A gente sabe, eu não sei como que funciona a questão da lua lá em Lord of Mysteries, porque a gente sabe, né, a cada 28 dias a gente tem ali as mudanças sobre as fases da lua. E a gente sabe que mais ou menos uma vez por mês a gente tem quase ali alguns dias de lua cheia. Nós ouvimos também que o Sr. Porta, ele se aproxima do mundo humano uma vez por mês. E é nesse momento que ele consegue falar, ou pelo menos é nesse momento que ele consegue não falar, mas ele consegue ouvir algo. Sr. Porta e o caminho do aprendiz parece que batem bastante. E aqui a gente consegue observar que a Force, ela tá dizendo que na lua cheia ela começa a ouvir vozes. E se essas vozes for do Sr. Porta ainda meio que vivo na existência? É intrigante, né? Interessante aqui, porque talvez combine. Talvez eu esteja viajando, mas talvez tenha algum encaixe aqui. Bem, devemos estudar os outros 3 livros. Se houver o mesmo pedaço de papel e o mesmo encantamento, significa que é muito provável que seja uma pegadinha do Visconde Glant. A dupla folheou apressadamente o estudo do brasão e os outros livros e checou-os cuidadosamente, mas não encontraram nada fora do comum. Cho olhou para a Force, que olhou de volta para ela, tornando o clima sombrio novamente. Devemos nos esgueirar para a Catedral de Santo Samuel hoje à noite? Cho surgiu com uma sugestão inspirada. Essa era a sede da deusa da noite eterna na diocese de Becklund. Por que não a Catedral de Santo Hiernan? Eu não acho que a deusa da meia-noite irá me proteger. Force subconscientemente respondeu. Aquela era o quartel-general da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, localizada no distrito de St. George, adjacente a muitas grandes fábricas no sudeste. As duas mulheres com crenças diferentes ficaram em silêncio novamente, e depois de um tempo, Force suspirou e disse: e isso nos faria acabar sendo alvo dos falcões noturnos ou da mente coletiva da maquinaria. Esse pode ser o objetivo dessa existência oculta. Tudo bem, vai dormir. Saberemos a resposta amanhã de manhã. Se nada acontecer até lá, significa que tudo ficará bem. O Clã vai matar. Coitada ali da Cho, vai morrer do coração. No meio da noite, a crescente lua carmesim foi obscurecida por nuvens, e as estrelas mal eram visíveis no céu acima de Becklund. Glenn acordou instintivamente, levantou o cobertor, saiu da cama e entrou no mundo acima da névoa cinzenta. Sentou-se na cadeira de espaldar alto que pertencia ao tolo. Ele planejava responder à companheira de senhorita Justiça e prosseguir com o progresso de exame. Naquele momento, de repente, teve uma ideia. Talvez ele pudesse tentar e ver se conseguia puxá-la para o mundo acima da névoa cinza, nas atuais circunstâncias. A jovem deve ter adormecido, e mesmo que eu consiga, ela provavelmente trará isso como um sonho, que parece mais claro do que o normal. Se eu conseguir, posso cortar a conexão em tempo hábil para impedi-la de ver o que está ao seu redor claramente. Depois de deliberar repetidamente sobre o assunto, Glenn estendeu a mão e tocou no anel ondulante de luz para formar
formar uma conexão com ele. De repente, Clan sentiu sua espiritualidade surgir de maneira imparável, fazendo com que o misterioso espaço acima da névoa cinza tremesse levemente. Justamente quando Clan pensou que sua espiritualidade seria completamente drenada, tudo se acalmou. Uma figura borrada e distorcida apareceu na beirada da longa mesa de bronze. Em seu devaneio, Cho abriu os olhos sonolenta e viu a névoa infinita, a velha cadeira de espaldar alto e uma figura escura olhando para ela. Agora ela morre. Clan ficou muito feliz e imediatamente cortou a conexão de acordo com seu plano. A pequena figura nebulosa desapareceu, mas dentro da névoa branco-acinzentada, uma estrela ilusória carmesim apareceu. Clan olhou para essa cena e confirmou uma coisa: contanto que alguém orasse seu nome, ele seria capaz de puxar essa pessoa para o mundo acima da névoa cinza. A estrela carmesim era um símbolo de uma conexão estável. Aí ficou roubado, hein? No entanto, existem certas limitações. Com a minha força atual, no máximo posso estabelecer outra conexão. Com base em minhas experiências anteriores, minha espiritualidade atual só pode atrair Beyonders, que são uma sequência superior a mim, e não será necessariamente um sucesso, é apenas um julgamento preliminar. Então não deve ser um problema se for alguém da mesma sequência que eu ou inferior. Clan pensou, sentindo-se satisfeito. Não havia necessidade de ele responder. Sua tentativa foi suficiente. Cho sentou-se. Ela estava preocupada com os perigos potenciais de cantar um nome honroso o tempo todo. Não muito tempo depois de adormecer, sonhou com um espaço misterioso e uma figura cinza e enevoada olhando para ela de cima. O sonho foi tão claro que Cho sentiu medo. Ela olhou para a Force adormecida ao lado dela e pensou com um tremor. É um pesadelo causado pelo medo ou é por causa da atenção que recebi de alguma existência oculta, resultando em ser assombrada por espíritos malignos? Sim, haverá uma reunião de Beyonders amanhã à noite. Além de comprar a fórmula, preciso encontrar uma pessoa que seja boa em exorcizar espíritos malignos para me purificar. Será que isso vai dar bom? Porque agora o Clan vai poder ver, né, o que tá acontecendo. Quando se trata ali da estrela, o Clan agora já consegue ver ali de forma mais precisa o que tá rolando com aquele personagem, né, com aquela pessoa. Porque antes o Clan conseguia ver o contato, ter o contato com as estrelas daqueles que tinham os artefatos ligados à névoa cinzenta. Agora, o Clan ele consegue fazer com que a pessoa faça a oração, ele puxa essa pessoa e forma uma nova estrela no lugar, naquele ponto. Interessante, interessante. Vamos lá, capítulo 227. Lord of Mysteries, capítulo 227. Inventor Lepar. Parece um capítulo legal. Sentado em sua própria mesa de jantar em uma manhã nublada, Clan quebrou seu pão de trigo, especialmente comprado e embebeu ou em leite, melhorando a maneira como o comia. Embora seu corpo tivesse mudado há muito tempo, sua busca e obsessão por iguarias estavam gravadas em sua alma. Ele era completamente incapaz de se adaptar ao estilo monótono e repetitivo de café da manhã do reino de Lowen. Só podia tentar o seu melhor em experimentar. Tentou não se limitar a torradas, pão, bacon, salsichas e manteiga. Esforçou-se para expandir os limites e melhorar a maneira como comia. Por exemplo, suas receitas tinham novidades, como pastéis recheados com carne de porco do sul, macarrão Feina Potter e pastéis de milho assado. O caviar do Império Fezak também não é ruim, mas é muito caro. É adequado apenas para refeições formais. Glenn pegou um pequeno pedaço de pão de trigo que havia amolecido e colocou na boca, apenas mastigando um pouco. Ele podia sentir os sabores do leite se misturando com a fragrância do trigo. O sabor do pão era ainda mais doce. Depois do café da manhã, Clan largou os talheres, mas não teve pressa em arrumar a mesa. Pegou os jornais e começou a ler. Farei uma adivinhação daqui a pouco. Se não houver mais nada a fazer, farei uma visita ao Sr. Lepard na rua Sid do burgo St. George. Eu acho que é St, né? St. George. E verei se vale a pena investir em seu novo veículo de transporte. Backlund é realmente grande. Cada distrito tem quase o tamanho da cidade de Tinger. O Burgo Leste é especialmente ridículo. É pelo menos 2 vezes maior. A maneira mais fácil e econômica de viajar é a pé, seguida do metrô a vapor antes de caminhar novamente. É uma perda de tempo. A mente de Clan vagou sem rumo. O sistema público de carruagens puxadas por cavalos de Backlund era bastante semelhante ao de Tinger. O preço era quase o mesmo, mas o único problema era que a maioria deles estava confinada a um único bairro. Se alguém quisesse ir de Sherwood para
St. George, algumas transferências seriam necessárias e isso naturalmente aumentaria o preço. Tal situação tornou as perspectivas de um novo veículo de transporte muito atraente. Toc, toc. Neste momento soaram batidas na porta. Era tão alto quanto o bater de um martelo. Quem é? Eles não sabem tocar a campainha? Ele murmurou algumas palavras, endireitou o colarinho, caminhou até a porta e abriu-a. Na frente dele estava um rosto familiar. Era o montanhês que perseguia Ian no metrô a vapor. Sua pele era escura, as órbitas oculares recuadas, e ele era um homem magro e resistente. De acordo com os resultados da mediunidade de Clan, o nome do homem era Mersal, um carrasco da gangue Smanger, que era quase igual ao chefe. Com licença, quem você está procurando? Você tem uma comissão para confiar a mim? Clan agiu deliberadamente um tanto confuso. Mersal vestia um casaco preto e um pomposo chapéu de seda, mas não parecia em nada um cavaleiro. Ele avaliou Clan friamente e perguntou em Loen, com um forte sotaque montanhês: você é o detetive Sherlock Moriarty? Sim, Clan respondeu, curto e doce. Mersal acenou com a cabeça rigidamente. Quero contratá-lo para encontrar alguém. Podemos conversar sobre a situação exata lá dentro. Clan impediu-se de agir de forma estranha. Mersal balançou a cabeça friamente. Não há necessidade. Depois de dizer isso, seus olhos de repente ficaram afiados. A pessoa que estou procurando chama-se Ian Wright. Ele tem um par de olhos vermelhos brilhantes, talvez 15 ou 16 anos. Gosta de usar um casaco marrom velho e um chapéu redondo da mesma cor. Acredito que você o conheça. Será que tem alguma coisa ali? Será que o Ian mentiu pro Clan? Mas se o Ian mentisse pro Clan, o Clan não ia conseguir saber, né, através da adivinhação. Ou o Clan vacilou nesse sentido. Não é possível. Clan soltou uma risada suave. Não sei do que você está falando. Mersal pareceu ignorar a negação de Clan. Ele é um ladrão que roubou um item importante de mim. Se você conseguir encontrá-lo, receberá pelo menos 10 libras. Você forneceu poucas pistas. Clan inventou uma desculpa. 30 libras. Mersal fez uma nova oferta. Clan olhou para ele e disse: não, isso vai contra o meu princípio de confidencialidade. 50 libras. Mersal respondeu friamente: sinto muito, não posso aceitar a missão. Clan ficou surpreso por 2 segundos, mas no final ele ainda decidiu rejeitar o pedido. Mersal estudou-o lentamente por alguns segundos, enquanto seus olhos lentamente se tornavam frios e ferozes. Não ofereceu um novo preço, nem se despediu educadamente. Ele se virou abruptamente e caminhou rapidamente até o final da rua. Essa gangue tem uma inteligência muito boa. Eles realmente sabem que Ian veio até a mim uma vez. Clan suspirou secretamente, cheio de emoção, mas não sentiu muita ansiedade ou medo. Afinal, sou alguém que uma vez enfrentou diretamente o filho de um deus maligno, embora estivesse separado por uma barriga. Ao pensar nisso, seu sorriso de repente se tornou brilhante. Ele começou a jogar uma moeda para decidir se iria ou não sair hoje. A resposta foi positiva. Foi uma boa piada, separado por uma barriga. Burgos St. George, Rua Sirte. Sendo transferido de um vagão público para o metrô a vapor, antes de transferir para um vagão sem trilhos, Clan finalmente chegou ao seu destino, gastando um total de 11 centavos. Logo depois de descer da carruagem, descobriu que havia começado a garoar, mas ele não trouxera guarda-chuva. De acordo com jornais e revistas, esta é uma ocorrência diária em Backlot. A razão pela qual os chapéus eram populares é que as senhoras e senhores não carregavam guarda-chuva o tempo todo. Clan pressionou sua meia cartola e correu rapidamente o beiral para se proteger da chuva. Ele limpou as óbvias gotas de água do seu corpo e tocou a campainha. Cara, é absurdo quanto chove aqui na Europa. É inacreditável. A gente tá aqui no outono e tá chovendo desde o final de outubro. Mas é tipo assim, todo santo dia. É inacreditável. É por isso que quando chega no verão, e o verão aqui raramente chove, ainda chove, mas o verão raramente chove, é inacreditável quanto que o pessoal sai pra fora, faz festa, uma festa atrás da outra, tal, por 3 meses. Porque o resto dos 9 meses é nublado e chuva o tempo todo. Você raramente vê o sol. É inacreditável, cara. É uma coisa que, se me contasse antes, eu falava, não, você tá exagerando. Pelo menos aqui em Portugal, é praticamente, olha, de nove meses, assim, de outono, primavera e inverno, caraca, são 6 meses, pelo menos, de chuva todo santo dia. E de chuva que raramente você vê o sol. É uma parada, assim, inacreditável, cara.
No entanto, ele não ouviu nenhum som de cuco ou tilintar. A campainha está quebrada? Clem estava prestes a levantar a mão para bater quando de repente viu passos se aproximando de longe. A imagem da pessoa apareceu naturalmente em sua mente. Era um homem alto e magro, de cabelos pretos e olhos azuis. Ele estava na casa dos 30 e vestido com um traje de trabalhador azul acinzentado, mas parecia gentil e refinado. Creak. A porta se abriu. O cavaleiro esfregou a testa e perguntou: "Posso saber quem você está procurando? Há algo?" Clem tirou o chapéu e fez uma leve reverência. "Estou aqui para encontrar o Sr. Leppard. Estou interessado em seu novo veículo de transporte." Os olhos do cavaleiro de repente se iluminaram. "Eu sou o Leppard. Entre, por favor." Ele se virou para o lado e permitiu a entrada de Clem. No entanto, não havia cabide no saguão. Clem só podia apoiar a bengala e não tirar o casaco. Ele seguiu o Leppard até a sala de estar. Era preciso dizer que a casa do senhor estava muito bagunçada. Só na mesa de centro da sala havia muitos objetos mecânicos, como chaves inglesas, rolamentos e chaves de fenda. "Quanto você deseja investir?" "Ah, certo. Você gostaria de um pouco de café ou chá preto?" Parece que estou sem chá preto." Leppard deixou escapar. "Este senhor é um pouco direto e não parece ser muito bom em relacionamentos interpessoais." Um pensamento passou pela mente de Clem e ele mudou as palavras que planejava dizer. Ele foi direto ao ponto. "Preciso ver seu novo veículo de transporte antes de tomar uma decisão. Não posso prometer nada sem entender nada." Enquanto falava, ele olhou em volta e viu um emblema sagrado triangular pendurado na parede. Esse era o símbolo do deus do vapor e da maquinaria. O triângulo sólido estava cheio de símbolos como vapor, engrenagens e alavanca. Leppard não se irritou com a franqueza de Clem. Ele imediatamente disse: "Vou te mostrar." Assim que ele disse isso, deu um tapa na cabeça. Eu quase esqueci. "Temos que assinar um acordo de não divulgação para garantir que você não roube minha invenção. Sr. Leppard, você também não tem uma memória muito boa." Clem sorriu e disse: "Isso não seria o problema." Bom, eu acho que o Leppard provavelmente vai puxar muitas coisas ali do Dan. Depois de assinar o contrato simples, Leppard conduziu Clem a uma sala que parecia uma sala de atividade. Ele derrubou o quarto de hóspede, vizinho e o porão, tornando-a muito mais ampla e espaçosa. O problema é ficar pensando no 008 toda hora, né? Isso que é um saco, cara. Agora eu já não sei se é o livre-arbítrio do Clem ou o 008 conduzindo ele pra esse lugar. O chão estava cheio de componentes e um objeto inclusive, o cara ter encontrado o Clem, a localização de onde o Clem morava e saber que o Ian está envolvido com ele, pode ser algo do 008, né? Então, tipo, isso é um saco, cara, porque não dá pra saber mais se é algo do roteiro ou se é a desgraça do 008 interferindo ali na história. Depois de assinar o contrato simples, Leppard conduziu Clem a uma sala que parecia uma sala de atividade. Ele derrubou o quarto de hóspedes, vizinho e o porão, tornando-a muito mais ampla e espaçosa. O chão estava cheio de componentes e um objeto áspero que tinha metade da altura de um homem, que parecia uma carruagem, estava no centro. Além disso, a linha da campainha foi conectada ali e foi habilmente construída. Enquanto alguém puxasse a corda, uma bola de aço sairia do mecanismo, permitindo que ela rolasse por um trilho especial antes de colidir com o objeto no centro para produzir um som metálico. O som certamente não era muito alto, mas foi o suficiente para despertar Leppard, que estava absorto em máquina. "Essa é a nova forma de transporte que você inventou?" Clem apontou para o objeto tosco no meio da sala. "Sim, eu inventei com base na imaginação do Imperador Roselle." Ele respondeu com um olhar ardente em seus olhos. "A imaginação do Imperador Roselle?" Clem perguntou surpreso. Leppard explicou em tom de adoração. "O Imperador Roselle deixou vários manuscritos nos quais desenhou sua visão das máquinas no futuro. Ele era um gênio extraordinário. Não, um mestre. Muitas coisas já se tornaram realidade. Hehe. Este manuscrito é mantido na igreja do deus do vapor e da maquinaria. Não há como os crentes não piedosos pegá-los emprestados. Imperador, você ainda não está deixando pedra sobre pedra para os outros." A boca de Clem se contorceu, quase incapaz de manter o sorriso. "Descreva em detalhes." Ele mudou de assunto. Leppard conduziu Clem até o tosco objeto metálico e abriu a porta. Esta é uma ferramenta de transporte que não precisa de um cavalo. O motorista senta no banco dianteiro esquerdo, pisando continuamente nos pedais. Ele inventou uma moto através das alavancas e uma corrente que se conecta a 4 rodas, permitindo que o veículo role para frente. E nas rodas usei borracha. Parece um bug. E nas rodas usei borrachas infladas
elevadas, que pode tornar a viagem mais suave. Então é um carro movido à energia humana. Glenn não pôde deixar de satirizar. Ele disse com algumas deliberações: com uma carruagem tão grande e pelo menos 4 passageiros, seria impossível viajar tão longe contando apenas com força humana. Esse é exatamente o meu próximo objetivo: reduzir o peso e expandir a alavanca algumas vezes. No entanto, minha situação financeira não é das melhores. Não posso financiar mais nenhuma tentativa. Leppard olhou esperançoso para Glenn. Por que não considerar outros métodos, como usar o vapor como força motriz? Glenn lentamente organizou suas palavras. Leppard balançou a cabeça. Houve gente que inventou isso, mas tem uma carroceria muito grande, dificultando a condução em muitas ruas. Isso era exatamente o que Glenn estava esperando. Então por que você não faz algo mais simples? Por exemplo, tenha apenas 2 rodas, com apenas uma pessoa e uma carcaça externa. Você quer dizer algo como uma bicicleta? Leppard perguntou pensativo. O manuscrito de Roselli tem isso? Glenn assentiu pesadamente. Sim, essas bicicletas que outras pessoas inventaram não são muito práticas. Simplificando isso, parece que pode funcionar. Realmente parecerá diferente, mas quem iria comprá-la? Leppard disse para si mesmo. Glenn não hesitou em orientá-lo. O carteiro, a classe trabalhadora que tem pouca economia, um empresário que não precisa parecer respeitável enquanto espera economizar dinheiro. Há muito deles em Beckham. Leppard pensou por um momento, então assentiu levemente. Posso tentar, mas não tenho dinheiro para peças de reposição. Vou investir 100 libras de ouro. Além da minha sugestão de agora, aceitarei um total de... Glenn hesitou em dizer 10% das ações. 15% era melhor. Afinal, 100 libras não eram, estritamente falando, muito. Você pode ter 35% das ações, mas isso se limita apenas ao conceito da bicicleta que você descreveu. Leppard falou primeiro, com medo de que Glenn fizesse um pedido irracional. Ok, Glenn imediatamente riu. O Glenn ia pedir 10%, cara. Primeiro vamos redigir um contrato simples e resolver este assunto. Depois vou procurar um advogado para fazer um contrato formal e adicionar alguns termos detalhados. Por exemplo, se houver mais alguém que queira investir, eles devem primeiro obter meu consentimento. Sem problema. Leppard respondeu impacientemente. Tudo o que ele queria era comprar suas peças de reposição o mais rápido possível. Na escuridão provocada pela garoa, Glenn voltou para a rua Minsky, no burgo Sherwood. Entrou na casa e foi direto ao banheiro do primeiro andar e resolveu o problema da barriga inchada. Bem, enquanto a água escoava, Glenn se baixou para lavar as mãos. Naquele momento, uma imagem surgiu em sua mente. O espelho na frente da pia refletia sua cabeça baixa, ambientes escuros e um par de olhos ao seu lado. Um par de olhos. Vai começar a porradaria na casa. Será? Um par de olhos. Eita, nós. Alguém será que é o Ian ou é o... Vamos lá. Vamos ver o que vai. Não vou ficar adivinhando aqui. Já é o próximo capítulo. Lord of Mysteries capítulo 228, o mandante. Quase instintivamente, Glenn dobrou os joelhos e rolou de lado em direção à porta do banheiro. Uma pequena flecha de penas pretas acertou a pia. A flecha parecia ser feita de osso e impregnada de um brilho azul. Foi extremamente lindo. Se Glenn tivesse hesitado de alguma forma, definitivamente não teria conseguido escapar desse ataque repentino. Depois de rolar por um momento, Glenn enfiou a mão no bolso e tentou tirar algumas cartas de tarô. Mas naquele momento, ele sentiu uma rajada de vento engolfá-lo. Pelo canto dos olhos, viu uma figura negra se aproximando rapidamente dele em alta velocidade. Apareceu na frente dele em uma pose extraordinária, enquanto ele apertava o pé e chutava de baixo para cima. Percebendo que não poderia evitar o ataque, Glenn rapidamente desistiu de suas intenções anteriores e usou o cotovelo para desbloquear o ataque. Com um estrondo, sentiu todo o braço esquerdo dormente e seu corpo foi arremessado, como no squash esportivo, que a classe média mais gostava de jogar, ou como uma bola de futebol, que agora era popular entre a classe baixa. Que força imensa! O coração de Glenn apertou. Sem se perturbar, ele ajustou seu corpo no ar e mudou suas posturas, mal mantendo o equilíbrio como se estivesse realizando acrobacias. Pá, pá, pá! Neste momento, uma zarabatana da cor de casca de árvore havia acabado de pousar no chão do banheiro e ricocheteou atrás da porta, em velocidade decrescente. No momento em que Glenn estava prestes a esticar o corpo para ficar de pé com firmeza e enfrentar o ataque seguinte, uma cena repentinamente passou por sua mente. A velocidade do inimigo de preto superou em muito suas expectativas, chegando ainda mais rápido do que ele esperava. Ele baixou o corpo, balançou o braço, atingindo-o no peito. É um Beyonder, né?
para estar mais rápido que o Clan, numa sequência 8. Num piscar de olhos, o corpo de Clan se curvou, girando mais meio círculo, como uma bolinha que não parava de cair e continuar sendo lançado. Bang! Ele estendeu a mão e a pressionou contra o chão, abrindo as pernas como uma tesoura e mantendo a cabeça baixa. Ele desviou do punho do homem vestido de preto ao passar pelo espaço vazio. O punho que originalmente visava seu peito só conseguiu atingir suas pernas depois que Clan virou seu corpo, mas suas pernas estavam bem abertas. Empurrando para cima, suas pernas se fecharam junto, permitindo que Clan saltasse agilmente para o lado enquanto finalmente conseguia ficar em pé. Pá! Antes que ele tivesse a chance de observar seu inimigo, a figura negra já havia chegado à sua frente, trazendo consigo uma forte rajada de vento. Parece ser alguém do caminho do marinheiro. Que reação rápida! Clan rapidamente ergueu os braços à sua frente para bloquear. Alguém no caminho do marinheiro e ao mesmo tempo já sendo ali... Peraí, deixa eu só pegar aqui minha cola. Sequência 9, marinheiro. Sequência 8, raivoso. Navegador, deixa eu ver se o marinheiro já consegue mexer com o vento. Deixa eu abrir aqui, porque tem um sequência 6. Será que é um sequência 6? Abençoado pelo vento? Não, não é possível que seja um sequência 6. Vamos lá, vamos voltar lá pro capítulo. Antes que ele tivesse chance de observar seu inimigo, tá? Que reação rápida. Clan rapidamente ergueu os braços à sua frente para bloquear. Com um baque surdo, ele sentiu como se tivesse colidido com um urso preto, falhando em suportar a imensa força. Só conseguiu cambalear para trás. Seus braços quase ficaram dormentes no processo. Ao mesmo tempo, o Clan finalmente reconheceu seu atacante. Ele tinha a pele escura, um corpo magro e robusto com órbitas oculares recuadas. Ele não era outro senão o carrasco da gangue Smart, Mersault, a pessoa que veio ver o detetive Moriarty pela manhã. Pá, pá, pá! Com um brilho feroz nos olhos, Mersault o perseguiu de perto enquanto ele lançava os dois braços, desferindo ganchos de esquerda ou socos de direita em uma enxurrada de ataques contra Clan. A lacuna entre a força de Clan e a de seu oponente era óbvia. Ele não conseguiu enfrentá-lo de frente e teve que confiar em sua agilidade em sentidos premonitórios para evitar por pouco a combinação de soco. Não, eu tenho que fazer pleno uso das minhas vantagens. Com um pensamento semelhante, Clan parou de se envolver em um combate corpo a corpo. Ele baixou o corpo e rolou para o lado. Crack! Uma cadeira foi despedaçada pelo chute de Mersault. Clan apoiou seu corpo com uma mão enquanto exercia força em sua cintura e continuou rolando em uma tentativa de buscar uma chance de usar suas cartas de tarô e amuletos feitos por ele mesmo. Tap, tap, tap. Mersault alcançou rapidamente e chutou as pernas, uma após a outra, que não foi nada mais lenta do que seu oponente. Ele era como um urso gigante com o dom da agilidade e não tinha nenhuma fraqueza. Ele fez com que Clan só fosse capaz de se concentrar em esquivar e defender, sem lhe dar a chance de pegar suas cartas ou usar seus amuletos. Cachá! Bam, bam! Uma cadeira foi quebrada, a mesa virada, o cabideiro tombado e Clan havia circulado a maior parte do caminho, mas sua situação estava se tornando terrível. Eu não posso continuar assim. Ele continuou se esquivando, rolando e caindo, buscando todas as oportunidades para mudar a situação. De repente, uma ideia lhe ocorreu quando avistou a mesa de centro na sala perto do canto do olho. Bam! Clan defendeu um golpe com o braço enquanto pulava de volta para a sala enquanto suportava a dor. Nesse momento, os músculos da perna de Mersault incharam de repente, como se estivessem inflados de ar. Bang! Ele pisou no chão com tanta força que parecia tremer. Deu um pulo e atirou em Clan com uma bala, com uma das pernas apontadas para ele. Nossa, a vizinha vai ficar maluca com o Clan. Clan mal conseguiu se segurar por um momento antes de ser arremessado novamente, batendo na mesa de centro com um estrondo, lançando o jogo de chá de cerâmica em direção ao armário, espalhando umas canetas tinteiro redondas, o modelo de contrato e os vários jornais no chão. Vendo que o detetive de jaquetão preto estava enfraquecido com o impacto e momentaneamente incapaz de se levantar ou rolar, um brilho feroz brilhou nos olhos de Mersault. Ele deslizou para frente, empurrando o olho em meio aos sons estilhaçantes da porcelana. Os olhos de Clan ficaram escuros enquanto ele observava essa cena. Ele já estava segurando um modelo de contrato em suas mãos. Ele havia fugido para a mesa de centro da sala, ignorando os avisos que sua premonição lhe dava, apenas para pegar um modelo de contrato ou jornal. Quando viu o joelho de Mersault vindo em sua direção, o pulso de Clan tremeu. Naquele momento, uma cena surgiu novamente em sua mente. Uma cena com o pescoço de Mersault torcido para trás.
trás. Suou. Clan apertou levemente o pulso, sacudindo o modelo de contrato em sua mão. Suou. O contrato era como um dardo feito de aço fino ao atingir a garganta de Mersault. Naquele momento, a distância entre os dois era de menos de 1 metro. Além disso, à medida que Mersault se aproximava, a distância entre eles diminuía. O item branco se refletiu nos olhos de Mersault, enquanto ele instintivamente tentava pular para trás para evitá-lo. Ufa! O contrato atravessou a garganta de Mersault, penetrando em sua traqueia. Sangue com manchas de sangue borbulhando. Que tradução é essa? Sangue com manchas, acho que é poças, né? Poças com manchas de sangue borbulhantes jorrou ali quando Mersault caiu na frente de Clan, seus joelhos batendo pisadamente no chão. Ele puxou o modelo de contrato ensanguentado e agarrou sua garganta. No entanto, ele foi incapaz de impedir que o sangue escorresse de seu ferimento e seus olhos gradualmente ficaram sem foco. No final, seu corpo se contraiu algumas vezes e ele parou de se mover. Parece não ser um Beyonder. Clan levou um momento para se recuperar antes de ter forças para se virar e se levantar. Ele tinha algumas cartas de tarô entre os dedos, em guarda contra possíveis contra-ataques e outros inimigos. Depois de ativar sua visão espiritual e confirmar que seu agressor estava morto, Clan olhou em volta e não viu nenhuma outra aura. Só então relaxou um pouco. Notou que 2 das cadeiras estavam quebradas, a mesa do centro estava quebrada em vários lugares e a porcelana estava espalhada por todo o chão. Toda a sala de estar, sala de jantar e salão de entrada estavam uma bagunça. Abaixando a cabeça, ele viu que as mangas de seu terno estavam danificadas e que a camada externa do tecido estava manchada com muito pó. De repente, Clan disse suavemente de maneira autodepreciativa: "Não há como reivindicar reembolso por isso." Ele riu como se tivesse encontrado algo que pudesse diverti-lo pelo resto da sua vida. Ria tanto que seu corpo se curvava para frente e para trás, a ponto de apenas sua risada reverberar por toda a casa. Alguns segundos depois, Clan parou de sorrir e caminhou até o cadáver com uma expressão pesada. Aqui ele agiu como um palhaço mesmo, cara. Ele queria fazer os mortos falarem. Estando familiarizado com o ritual mediúnico e respondendo às suas próprias orações, Clan sentiu o cheiro de fragrância refrescante e usou técnica de adivinhação por sonho para sussurrar o mandante que enviou Mersault nessa missão. Logo, seus olhos ficaram pretos enquanto ele entrou em um sonho e viu um borrão cinza. De repente, o mundo cinza e embaçado e as figuras iluminadas mudaram, formando inúmeras cenas e imagens diante dele. Na frente de Mersault estava um homem de meia idade sem chapéu. Sua camisa branca tinha uma gola e punhos complicados, encamados em formas de pétalas, que o faziam parecer magnífico, combinando com colete preto justo e calça skinny. Ele parecia berrante e exagerado. Este homem de meia idade tinha cabelos castanhos e olhos azuis, rosto magro com barba por fazer. Ele era um cavalheiro muito bonito. Ele olhou para Mersault e disse com uma voz profunda: "Não importa o que você faça, certifique-se de encontrar Ian Wright vivo. Se ele estiver morto, traga-o até mim em 1 hora, de preferência em 15 minutos. Sim, senhor embaixador." Eita! Olha com quem o Clan foi se meter. Mersault não escondeu sua indisciplina, mas manteve a cabeça baixa. A cena se desfez e Clan franziu a testa. Senhor embaixador, esse assunto realmente envolve outros países? A julgar pelo estilo da camisa, um embaixador provavelmente é o embaixador da República Intes em Backlund. Ian é apenas um adolescente. Aquele senhor é capaz de canalizar espírito, ou pelo menos tem alguém ao seu redor que pode fazê-lo. Clan pensou por um momento, então fez outra frase para a adivinhação: a razão para encontrar Ian Wright. No sonho acinzentado e borrado, Clan mais uma vez viu o senhor de meia idade de Ian. Ele olhou para Mersault e disse em voz baixa: "Você não precisa saber por quê. Apenas preste atenção às minhas instruções. Eu dei a você a poção e o dinheiro para se tornar a pessoa no poder por trás da gangue Smanger. Não para você fazer perguntas, mas para você fazer coisas. Sim, você só precisa saber que Ian Wright pode estar envolvido em um item de grande importância." À medida que a cena desaparecia, Clan mais uma vez saiu do sonho. Então o filho da mãe era então um Beyonder, um item de grande importância. Realmente não sei dizer. Ian, o que poderia ser? Poção? Então Mersault é na verdade um Beyonder. Não é de admirar que suas habilidades de combate fossem tão poderosas e aterrorizantes. Ele deveria ser um Beyonder adepto ao combate corpo a corpo. Quando esses pensamentos passaram por sua cabeça, Clan sentiu-se exausto. Parecia que atender seu próprio pedido
indivíduo havia consumido muito de sua espiritualidade. Se ele quisesse ter seus padrões mediúnicos restaurados ao que era antes tão rápido, estimava que isso só aconteceria quando ele fosse um sequência 7. Bom, pelo aquilo que o Mersault parecia ser, ele parecia mesmo ser do caminho do marinheiro, né? Depois de terminar o ritual e dissipar o muro da espiritualidade, Clann olhou para o cadáver de Mersault e observou atentamente por um longo tempo. Finalmente viu as partículas de radiância espiritual convergindo para a ferida na garganta de seu oponente, lentamente se transformando em um pedaço. Agarrando-o com cuidado, Clann puxou um objeto vermelho escuro que parecia gelatina de terra. Nossa, o detetive também era um Beyonder. Essa é a característica do Beyonder deixada por Mersault. Eu me pergunto que tipo de poção de sequência é. Isso é fácil de determinar. Obterei a resposta fazendo uma adivinhação acima da névoa cinza. Teoricamente falando, a característica Beyonder dos Beyonders de baixa sequência será capaz de imbuir uma pessoa com poderes correspondentes, mesmo sem os ingredientes suplementares. No entanto, pode-se facilmente perder o controle e enlouquecer no local depois de consumi-lo. Quase todos os ingredientes suplementares para a poção de baixa sequência carecem de espiritualidade. Os pensamentos de Clann correram soltos antes que ele finalmente se forçasse a se concentrar. Um cadáver estava agora na frente dele. Isso lhe deu uma dor de cabeça pensando sobre o que ele deveria fazer a seguir. Ele vai ter que, infelizmente, vai ter que se envolver com a polícia vai ver o corpo, vai passar ali pro... Nossa, o Clann tá muito ferrado, cara. Vai ter que passar ali pros executores das igrejas, vão ver que o corpo era de um Beyonder, vão questionar ali o Clann. Caramba, o Clann vai ter que se virar ali com isso daí, velho. Lord of Mysteries capítulo 229, o menor de dois males. O corpo de Mersault jazia ali, com os olhos bem abertos, como se ainda tivesse neles uma expressão assassina. A ferida que cortou metade de sua garganta era originalmente fina, mas com uma condensação da característica Beyonder, ela se expandiu bastante e ficou muito mais mutilada. Ao mesmo tempo, o fenômeno de incontinência após a morte fez com que a parte inferior de seu corpo exalasse um fedor. Bom, a gente consegue entender que pela parte faltando no corpo do detetive, que ele era um Beyonder. Se ele era um Beyonder, provavelmente o Ian também seja um Beyonder. Por isso que ele não quis falar tanta coisa ali pro Clann, porque ele não pensou que o Clann poderia ser um Beyonder. As coisas estão se encaixando aqui. Clann segurou o objeto gelatinoso carmesim, sentindo-se preocupado com o que deveria fazer a seguir. Ele tinha 3 escolhas gerais. A primeira era limpar a cena, cuidar de seus ferimentos e denunciar a polícia em nome da legítima defesa. A segunda era esperar noite adentro, jogar o cadáver em algum esgoto e fingir que nada havia acontecido. A terceira era desistir imediatamente de sua identidade atual, fugir para outro bairro e mudar de nome novamente. O problema com a primeira opção era que Clann ainda era um residente ilegal com um cadáver em sua casa. Denunciar a polícia pode facilmente levar à descoberta de um problema com sua identidade. Quanto à segunda opção, além de estar constantemente preocupado com o cadáver fosse encontrado e que a polícia batesse a sua porta, havia outro perigo oculto. Quando o embaixador por trás de Mersault confirmar o desaparecimento ou a morte de seu subordinado, definitivamente enviaria outra pessoa para a rua Minsk, número 15, novamente. Quando isso acontecesse, Clann estaria enfrentando talvez o inimigo de sequência 7 e ou sequência 6. Ele estava enfrentando uma facção que poderia muito bem ser um país poderoso. A terceira opção parecia ser a opção mais sábia e segura, que lhe permitia evitar todos os riscos, mas também havia uma desvantagem, e era que o retrato de Clann provavelmente seria postado, tornando-o procurado. Além disso, seria um retrato de seu eu não disfarçado, que a senhora Summer, seu vizinho, o advogado Jugger e os outros descreveriam. Assim que o aviso de procurado fosse publicado nos jornais correspondentes, mesmo que se limitasse à área metropolitana de Beckland, Clann provavelmente seria reconhecido por Dali e os outros falcões noturnos. Isso tornaria o problema ainda mais problemático. Como este assunto envolvia Incisão Will e o artefato selado 008, era altamente provável que ele fosse perseguido por um especialista no nível de um diácono de alto escalão. Claro, a terceira opção tinha uma alternativa que era, claro, esconder o corpo e despejar as evidências nos esgotos e depois tentar escapar. No entanto, havia também o risco de ser procurado quando o embaixador não encontrasse Clann. Ele poderia ordenar aos membros da gangue Smanger que chamassem a polícia e usassem as forças oficiais de Beckland para fazer uma busca. Se ele pudesse rastrear Clann, isso seria mesmo que a segunda opção.
opção. Depois de pensar sobre isso, Clan rapidamente chegou a uma decisão: a adivinhação. Claro, ele já estava inclinado para uma opção particular, o menor de 2 magos. A primeira opção era relativamente menos arriscada e permitia que ele tomasse a iniciativa até certo ponto. Através da exposição, poderia atrair a atenção das ações oficiais e impedir que as ações subsequentes do embaixador fossem muito maníacas. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu uma declaração de adivinhação. Depois disso, Clan tirou um pêndulo espiritual de seu pulso esquerdo, fazendo com que um pingente de topázio caísse naturalmente sobre a superfície do papel. Eu deveria fazer um boletim de ocorrência? Eu deveria fazer um boletim de ocorrência? Depois de terminar seu encantamento silencioso, ele viu o pêndulo espiritual girando no sentido horário, com amplitudes fracas e uma frequência relativamente alta. Isso indicou uma resposta positiva. Depois de adivinhar as outras duas opções sucessivamente e obter uma resposta negativa de ambas, Clan não hesitou mais e começou a lidar com a cena. Ele calçou um par de luvas pretas e começou a revistar o cadáver. Encontrou uma adaga afiada, uma pequena pilha de dinheiro, um maço de cigarros, um isqueiro e alguns itens diversos. Clan colocou o resto dos itens de volta no lugar, tirou as luvas, segurou a adaga na mão e a enfiou no ferimento na garganta de Merson, destruindo sua forma original. Então calçou as luvas e deixou Mersault pegar a adaga. Depois de fazer tudo isso, Clan pegou a característica Beyonder de Mersault, os amuletos feitos por ele mesmo, as cartas de tarô, o contrato manchado de sangue, o papel na qual a adivinhação foi escrita e vários materiais que carregava consigo e os colocou em um saco de papel. Então ele se convocou em um ritual e se transformou em um espírito. Nossa, faz todo sentido. Carregando um apito de cobre de Azik, ele se sentiu mais forte e mais corpóreo. Clan pegou o saco de papel, encerrou a convocação e voltou ao mundo acima da névoa cinza. Ele colocou os itens reais atrás da cadeira de espaldar alto do tolo por enquanto, deixando um apito de cobre de Azik também. Então relaxou enquanto estimulava a sensação de descer rapidamente e reentrou em seu próprio corpo. A razão pela qual Clan não queimou o contrato manchado de sangue e o pedaço de papel no qual ele havia escrito a declaração de adivinhação foi porque ele temia que depois que o relatório fosse enviado à polícia, o assunto fosse transferido para um departamento especial e um poderoso Beyonder se envolveria em adivinhação referente à situação. Faz todo sentido. Porém, com a interferência da névoa cinzenta, mesmo que o Eterno Sol Ardente descesse pessoalmente, ele não seria capaz de obter uma resposta produtiva. Mesmo que o Eterno Sol Ardente ou o Senhor das Tempestades, a deusa da Noite Eterna, ninguém ia conseguir a resposta produtiva. Essa também foi a razão pela qual Clan colocou sua revisão semanal, em resumo, acima da névoa cinzenta, depois que sua espiritualidade foi grandemente aprimorada após avançar para a sequência 8. Agora, ele não podia se dar ao luxo de assumir mais suspeitas e investigações mais profundas. Depois de remover a parede da espiritualidade, o vento que se agitou de repente soprou o cheiro remanescente dos materiais ritualísticos. Os itens relacionados ao domínio do misticismo e dos Beyonders que ficaram para trás no corpo de Clan e em toda a casa eram as velas que queimavam silenciosamente na frente dele. Mas dessa vez ele escolheu velas comuns. Como estava orando e convocando a si mesmo, não havia necessidade de ser tão meticuloso. E numa família, ter velas era uma coisa muito normal e condizente com a época, mesmo sendo ele o único solteiro da família. Depois de apagar as velas e devolvê-las ao local original, Clan pegou seu relógio de bolso dourado, abriu-o e estimou o número de minutos desde a morte de Mersault e somou o tempo mínimo que levaria para a polícia enviar pessoas para investigar e relatar de volta. Ele queria garantir que, mesmo que um Beyonder viesse investigar, uma hora teria se passado desde a morte de Mersault. No misticismo e no domínio da canalização espiritual, esse era um momento importante. Além disso, as informações disponíveis eram muito limitadas e vagas. Por exemplo, pode-se descobrir por meio da mediunidade que quem matou Mersault foi Sherlock Moriarty. No entanto, não conseguiriam obter os detalhes da morte. Quanto a saber se seus oponentes poderiam não adivinhar se os Beyonders estavam envolvidos, Clan não estava nem um pouco preocupado, porque os principais fatores envolvidos, como o modelo do contrato manchado de sangue, estavam acima da névoa cinzenta. Mesmo sua premonição e habilidades de combate também seriam obscurecidas, pois a adivinhação do oponente definitivamente apontaria para o espaço misterioso acima da névoa cinza, e certamente sofreria interferência. Felizmente, também sou um profissional. Parece que realmente me tornei Moriarty. Clan examinou a cena. Ah, tá. Agora que eu entendi. Moriarty
Aí, não tinha notado isso aqui. Moriarty é o arqui-inimigo do... Pera aí. Moriarty é o arqui-inimigo do Sherlock, né? Exato. Eu não tinha... Nossa, vacilei nessa. Porque Sherlock Moriarty é o arqui-inimigo do... O Clan, ao mesmo tempo que ele é o Moriarty, ele é o Sherlock. Ah, agora faz todo sentido, cara. Clan reexaminou a cena, certificando-se de que não havia problemas. E começou a andar com os olhos fixos no relógio de bolso. Eu tinha completamente esquecido. Moriarty não era um nome estranho pra mim. Eu tava aqui pensando todas as vezes da onde que vinha Moriarty. Mas aí eu pensei que era algo como uma brincadeira com o Moritz, né? Que é o antigo sobrenome dele. Só que Moriarty, na verdade, é o arqui-inimigo do Sherlock, né? Faz todo sentido, cara, esse nome agora. Porque ao mesmo tempo que o clã é Sherlock, agir para o bem, ele também é o Moriarty, que ele também faz algumas coisas, entre aspas, para o mal, né? Após o tempo estimado, colocou os óculos de aro dourado e esperou alguns minutos antes de abrir a porta e sair. O céu em Buckland já estava escuro e os lampiões a gás na rua iluminavam a chuva. Com um bairro de classe média, a rua Minsky era frequentemente patrulhada pela polícia. Glenn esperou um pouco, então avistou o alvo e correu para vê-lo. Eram dois policiais de baixo escalão, com apenas uma divisa em suas dragonas. Eles seguravam armas, bastões e um guarda-chuva enquanto olhavam ao redor. Oficiais, um criminoso me atacou. Glenn gritou com grande habilidade. Sua aparência desleixada fez com que os dois policiais dessem importância ao assunto. Cada um deles pegou seus bastões e olhou cautelosamente para o lado. Onde está o criminoso? O policial de rosto redondo e olhos castanhos perguntou com uma voz profunda. Glenn apontou para sua casa. Ele entrou sorrateiramente na minha casa e tentou me matar. Na luta, eu acidentalmente o esfaqueei até a morte. Os dois policiais trocaram olhares e olharam para Glenn com escrutínio. Leve-nos até lá. Tudo bem. Glenn agiu como se tivesse acabado de sobreviver a um desastre enquanto conduzia os policiais para a sua casa. Pegou sua chave e abriu a porta. Os dois policiais viram primeiro a cena caótica antes de perceber o cadáver caído no chão. Eles notaram a ferida horrível na garganta do falecido e notaram uma adaga ensanguentada. Observe a cena. Voltarei à delegacia e comunicarei ao inspetor, disse outro policial ao colega de rosto redondo e olhos castanhos. Tudo bem. O policial de rosto redondo e olhos castanhos lançou seu olhar para Glenn. Seu rosto e linguagem corporal revelavam sua cautela e cuidado. Depois de um tempo, um sargento vestido com um uniforme xadrez, preto e branco com 3 divisas na dragona, chegou com um policial de Ian e outros 2 subordinados. Os policiais investigaram a cena e enquanto procuravam pistas, o sargento de barba curta, amarelo acastanhada, sob o queixo, trouxe Glenn para ao lado e começou a fazer algumas perguntas preliminares. Nome: Sherlock Moriarty. Este é o meu recibo de aluguel por meio ano. Glenn há muito preparou tudo isso. O sargento lançou-lhe um olhar casual e continuou perguntando: qual é o seu trabalho? Detetive particular, respondeu Glenn francamente. O sargento franziu a testa e disse: você conhece o falecido? Você sabe por que ele atacou você? Eu o conheço. O nome dele é Mersalt e ele é o carrasco da gangue Smanger. Glenn não esperou que o sargento fizesse mais perguntas e continuou: eu já havia aceitado um trabalho de Ian Wright, que me pediu para investigar seu antigo empregador, o detetive Israel Victor Lee. Este assunto estava relacionado à gangue Smanger e Mersalt. Eu o segui e descobri que ele estava se encontrando secretamente com um cavalheiro que parecia ter uma posição importante. Mersalt se dirigiu a ele como senhor embaixador. Depois de dizer isso, Glenn não se surpreendeu ao ver a expressão do sargento mudar. Embaixador? Você sabe o nome dele? O sargento perguntou com voz profunda. Não sei, mas se eu visse a foto dele, com certeza o reconheceria. Glenn disse a verdade. Esta manhã, Mersalt veio até mim e me pediu para procurar Ian Wright. Com base na minha ética profissional como detetive particular, recusei-o e, quando cheguei em casa à noite, fui atacado e quase morto por ele. Felizmente, ainda sou bastante habilidoso em combate e suficientemente rápido para agir. O sargento pensou um pouco e pediu detalhes da luta. Glenn contou a luta do começo ao fim quase na íntegra, mudando sua premonição para uma reação e em seguida transformando o modelo de contrato que havia lançado na luta em uma adaga que Mersalt deixou cair. Sim, siga-nos de volta à delegacia e aguarde os resultados da autópsia.
os resultados da investigação no local e as investigações das partes relevantes envolvidas. Os pensamentos do sargento não estavam mais no caso, claramente agindo de forma bastante superficial. Agora ele só tinha um pensamento em sua mente. Este era um caso importante, envolvendo embaixadores estrangeiros. Ele tinha que denunciar imediatamente. Em seu torpor, de repente pensou em uma pergunta e rapidamente acrescentou: qual é a sua fé? Deus do vapor e da maquinaria, respondeu Clan sem hesitar. A sede da Igreja do Senhor das Tempestades em Backlund ficava no distrito de Shiro. Então, os casos envolvendo Beyonders eram frequentemente encaminhados a ele, com uma exceção. As pessoas envolvidas tinham que ser crentes no Senhor das Tempestades. Para não encontrar os falcões noturnos, Clan não teve escolha a não ser decepcionar a deusa. Isso aqui eu acho que vai ter um precinho a se pagar, hein? Vai ter um precinho a se pagar futuramente. Vamos lá. Último capítulo, Lord of Mysteries, capítulo 230, interrogatório. Burgo Imperatriz, em uma casa normal. Cho e Force sentaram-se ao acaso e examinaram o que estava escrito no quadro negro. Como sempre, o Sr. A estava sentado em silêncio, sozinho no sofá, da frente de seu roupão com capuz, olhando para a multidão de um ponto alto. Fórmula da poção da sequência 8, xerife, 450 libras. Cho leu silenciosamente o conteúdo familiar, enquanto ela interiormente soltava um suspiro de alívio. A situação que ela mais temia era a falta de um vendedor, quando finalmente conseguiu juntar o dinheiro com muita dificuldade. Recebi 400 libras da divisão, mas minhas economias originais é de 150 libras. Isso é o suficiente. No entanto, eu definitivamente precisaria de uma grande quantia de dinheiro para o ingrediente principal. Ah, certo. Talvez eu possa mudar de círculo e ver se há Beyonders que estão interessados nessa fórmula. Cho de repente se sentiu revigorada e percebeu que havia encontrado uma maneira de fazer fortuna. Francamente falando, não havia como ela vazar a fórmula se não estivesse precisando desesperadamente de dinheiro para comprar os materiais para preparar a poção. Por um lado, a maioria das pessoas sempre esperava que houvesse menos Beyonders em suas próprias sequências. E por outro lado, o preço dos ingredientes correspondentes aumentaria significativamente se houvesse muitos concorrentes. Se aumentássemos o preço dos ingredientes, foi o mesmo com as poções subsequentes. Depois de pensar seriamente, aos poucos Cho voltou a ficar nervosa, porque era normal uma receita ficar muito tempo à venda sem ser vendida. Além disso, o caminho do árbitro pertencia à família real e aos militares. Todos os aspectos foram rigorosamente controlados e os vazamentos vieram de um pequeno número de nobres destituídos. Quase não havia fórmulas completas para as sequências baixas e médias. Frequentemente, apenas uma ou duas delas eram completas e combinadas com o conhecimento de que os ingredientes principais eram controlados e difíceis de obter. Beyonders que escolheram esta sequência eram bastante raros. Cho esteve em alguns círculos de misticismos em Backlund por um longo período de tempo, mas não encontrou um árbitro além de si mesma. Por um lado, estes poderiam se esconder bem, mas por outro lado, isso também pode explicar os problemas enfrentados neste caminho de sequência. Ufa, mas comparado ao Force, eu tenho sorte. Ela não encontrou nenhuma das receitas subsequentes para aprendiz todo esse tempo. Cho viu a atendente do Sr. A se aproximando e escreveu um bilhete dizendo que estava comprando a receita do xerife. Em pouco tempo, ela foi levada ao escritório no primeiro andar. Antes de entrar, ela pegou um manto com capuz do atendente e se cobriu com ele. O vendedor no escritório estava vestido da mesma forma, então eles não podiam ver o rosto um do outro com clareza. Esta é a fórmula para a poção xerife. Onde está o meu dinheiro? O vendedor perguntou com voz rouca enquanto pressionava um pedaço de papel na mesa. Bom, vamos ver aqui se temos alguma importância para o irmão mais velho da Audrey. Não sei, algo me diz, ou meu instinto aqui pode estar muito errado, mas algo me diz que o irmão da Audrey, o irmão mais velho, ainda pode fazer alguma besteira. Cho puxou o dinheiro que havia contado inúmeras vezes e empurrou para o vendedor. Depois de verificar a autenticidade das notas e o valor total, o vendedor finalmente liberou a fórmula da poção que possuía. Cho imediatamente deu um passo à frente e pegou o papel. Seus olhos foram diretos para os ingredientes principais, pois eram de grande importância. Um par de olhos do terrível verme demoníaco, a palma direita do urso de guerra prateado. Itens Beyonders que eu conheço, mas nunca os vi sendo vendidos. Cho suspirou e saiu do escritório e tirou o roupão. De volta à sala, ela se sentou ao lado de Force. Caraca, 450 libras só pelos ingredientes. Ela ainda tinha que comprar, na verdade, só pela receita. Ela ainda teria que comprar os ingredientes. Rapaz, tendo realizado seu desejo, lentamente começou a se preocupar com o nome
desconhecido e o espírito maligno poderia estar assombrando ela. 10, não, 20, não, 30 libras para solicitar que alguém habilidoso em exorcismo faça um ritual de purificação em mim. Cho decidiu-se e depois de trocar algumas palavras sussurradas com Force, acenou para o atendente do Sr. A. Após o término do intervalo de comunicação livre, ela viu seu pedido aparecer com uma entrada adicional no quadro negro. Suspeita de assombração de espíritos malignos, solicitando a ajuda de amigos especializados em exorcismo. Libras 30. Depois de um tempo, o atendente do Sr. A aproximou-se dos dois e silenciosamente os convidou para a sala de estar no primeiro andar. Havia um homem usando uma máscara branca lá dentro. Ele olhou para as duas pessoas que usavam túnicas largas que escondiam seus tec e rios. Deixe-me apresentar primeiro, para que vocês não duvidem da minha capacidade. Não, nós confiamos no Sr. A, disse Cho, com o capuz sobre o rosto antes que Force pudesse abrir a boca. Ela deliberadamente suprimiu sua voz para evitar que sua voz infantil revelasse sua identidade. O homem da máscara branca abriu as mãos e riu. Este é o meu hábito. Sou crente do sol. Como você sabe, isso não é comum em Backlund ou em todo o reino. É apenas em momentos como esse que posso viver como o meu verdadeiro eu. Devido a um grande conflito entre a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Senhor das Tempestades, a primeira nunca conseguiu obter o direito de pregar no reino de Lowen. Isso porque ela tem grande influência ali no reino Intz, né, a Igreja do Eterno Sol Ardente. Um crente do sol? O olhar languido de Force desapareceu instantaneamente. Essa é a primeira vez que vejo um crente vivo do sol. Não é como se eu pudesse encontrar diplomatas de alto nível. Então, devo me sentir honrado? O homem da máscara branca abriu bem os braços e ergueu-os num gesto de louvor ao sol. Em vez de responder a sua pergunta, Force sorriu e disse: em termos de exorcismo e purificação, um crente do sol é um profissional. Nossos corações estão em paz, então podemos começar. O homem que afirmava ser um crente do sol não falou monotonamente. Ele pegou um distintivo com o símbolo do sol e a colocou na mesa redonda no centro. Acho que vai dar merda isso aí, hein? Então usou um método ritual dualístico para acender 2 velas. Depois de terminar os passos preparatórios, um passo de cada vez, ele cantou em um tom alto e anormalmente piedoso. O sol que é eterno. Você é uma luz inextinguível. Você é a personificação da ordem. Eu te peço, por favor, conceda-me seu brilho purificador. Por favor, expulse os espíritos malignos neste corpo. Em meio ao ecoante encantamento de Hermes, Cho e Force, viram uma luz brilhante romper do emblema do sol, explodindo de maneira pura e quente. Era interminável, como a maré, enquanto a luz avançava nas 2 direções, envolvendo-as simultaneamente. Quase 1 minuto depois, tudo voltou ao normal. Tudo o que Cho e Force sentiram foi calor, achando o calor muito confortável e aliviador. Era como mergulhar em uma fonte termal ou tomar banho do sol. Nossa, caraca, o que vai acontecer com o Clan? Meu Deus. Burgo Sherwood, delegacia de polícia. Clan estava sentado em um banco baixo com um grupo de ladrões e bêbados. Parecia muito vergonhoso. De repente, ele sentiu um calor nas costas de sua mão quando o frio da noite de Backlund foi dissipado de forma bastante significativa. Abaixando a cabeça, Clan percebeu que os 4 pontos pretos que representavam o misterioso espaço acima da névoa cinza não apareciam. Quem está sendo tão gentil? Saber que eu estava sentindo um pouco de frio agora. Ele murmurou, meio brincando e meio curioso. Não. O Clan sentiu só um calorzinho, cara. Como o inspetor olhou para o ladrão da esquerda, que estava algemado ao cano, depois para o bêbado da direita, que podia vomitar a qualquer momento, como ex-inspetor, né? Mas gritava que batia nas pessoas. Ele suspirou em sua situação atual e não tinha certeza de quando estaria livre disso. Deve haver outro teste depois disso e então ficarei bem assim que passar. Espero que a polícia tenha sua atenção voltada para o embaixador e a gangue Smanger. Ignorem minhas origens como um detetive insignificante. Em teoria, há uma grande chance disso, contanto que a senhora Summer e o senhor Juger e os outros não digam nada de interesse para a polícia. Sim, eles acabaram de me conhecer, então é impossível que eles saibam muito. A característica Beyonder de Mersalt foi tirada por mim e estava escondida acima da névoa cinza. Ele não deixou nada de estranho para trás, para que ninguém descobrisse que ele era um Beyonder e tivesse dúvidas sobre minha força. Mais de 1 hora se passou. É intrigante, né? Porque então a característica Beyonder sai do corpo da pessoa e aí não tem como mais saber se aquela pessoa era um Beyonder ou não. Em seu alto encorajamento, Clan viu o oficial de barba curta amarela castanhada caminhando em sua direção. Sherlock Moriarty, venha comigo para a sala de interrogatório.
história, disse o sargento sem maiores explicações. Aí vem. Clan se levantou e o seguiu. Depois de dobrar uma esquina, o sargento parou em frente a uma porta de ferro e gesticulou para que Clan entrasse. Clan respirou fundo antes de expirar. Ele puxou a maçaneta e abriu a porta. Era uma pequena sala com paredes grossas e uma pequena mesa no meio. Havia cadeiras em ambos os lados da mesa. Sobre a iluminação elegante do lampião a gás, Clan identificou o interrogador como um homem que usava uma camisa preta, uma visão bastante incomum. Ele não usava colete, mas usava um casaco preto que não fazia parte do traje formal usual. Tinha sobrancelhas finas e olhos azuis frios. Seu rosto era fino, parecendo rígido, mas carente de qualquer gentileza. O homem apontou a cadeira à sua frente e disse com voz profunda: "Eu pergunto, você responde." Antes de terminar a frase, Clan sentiu uma força repreensiva inimaginável sobre ele. Caminho do árbitro. Sentiu que uma corrente elétrica estava rasgando sua mente, que açoitava sua alma como um chicote farpado. Essa sensação era dolorosa e entorpecente, como se viesse das profundezas do cérebro. Era quase irresistível e tudo que ele podia fazer era tremer e dobrar o joelho. Clan quase caiu no chão enquanto se segurava apressadamente na mesa e se sentava. Suas têmporas sentiam uma dor latejante. Isso é resultado dos poderes de Beyonder. As pessoas comuns podem ter pensado nisso como um problema psicológico causado pelo nervosismo ou pela autoridade do interrogador oposto a ele. Mas Clan identificou claramente que isso era resultado dos poderes de Beyonder, poderes que poderia atacar diretamente a mente dos outros. Clan não tinha pensado ali sobre o caminho do árbitro. Ele rapidamente relembrou as informações que tinha visto antes e rapidamente confirmou o alvo de sua suspeita. Caminho do árbitro, sequência 7, interrogador. O assunto foi transferido para um departamento especial das Forças Armadas? Clan pensou com certo alívio. Desde que não sejam os falcões noturnos, está tudo bem. Identifique o embaixador que conheceu Mersalt a partir dessas fotos. O frio e inflexível homem de preto abriu 8 fotos em preto e branco na mesinha. Clan sentiu como se o chicote elétrico em sua mesa estivesse sendo erguido, e o aviso de dor extrema fez com que ele não ousasse mentir. Claro, não havia necessidade de Clan mentir. Após um momento de identificação, empurrou uma foto na direção do interrogador. Era um cavalheiro de meia idade que usava roupas ostentosas e parecia bastante charmoso. O interrogador olhou para ele, mas não deu nenhuma resposta. Ele perguntou mais uma vez: "Suas declarações anteriores eram verdadeiras?" Clan sentiu como se estivesse sendo forçado a um sonho. Manteve sua mente clara e racional e não cedeu ao chicote em sua mente ao responder sinceramente: "Nada além da verdade." O interrogador inclinou-se para a frente com as mãos sobre a mesinha e disse: "Quando foi a última vez que você conheceu Ian Wright?" Ontem de manhã." "Conheceu não, né? Que você viu Ian Wright." Disse Clan com grande dificuldade. "Segui Mersalt e encontrei o corpo do detetive Israel. Como não queria lidar com a polícia, levei Ian para identificar o corpo e disse para ele chamar a polícia. O corpo de Israel foi localizado na entrada do esgoto na parte inferior da rua Ferro Carbono, no Burgo Leste." Após um breve silêncio, o interrogador finalmente assinou com a cabeça. Clan imediatamente sentiu a enorme pressão desaparecer junto com o chicote em sua mente. "Você pode ir agora," ele disse sem um traço de emoção em sua voz. Clan se levantou e abriu a porta, sem esconder a fragilidade de seu andar. Ele achou mais cansativo do que lutar contra Mersalt. Se cometesse o menor erro, seu espírito seria completamente esmagado e ele responderia obedientemente a qualquer pergunta que a outra parte fizesse. Não, se não fosse pelo fato de meu espírito ser especial e por ter sido submetido à prova de delírios e gritos por um longo período de tempo, permitindo-me manter minha calma e racionalidade em certas circunstâncias, eu teria provavelmente um colapso mental agora há pouco." Clan caminhou de volta pelo corredor, sentindo frio nas costas. Nesse momento, o sargento diante se aproximou e disse: "Venha comigo preencher alguns formulários. O advogado Yuger está esperando para pagar sua fiança." Ufa! Clan exalou secretamente e relaxou completamente. Ele sabia que o perigo havia passado. Pagar a fiança? Ele ainda conseguiu o advogado. O inquilino da casa dele ainda era um advogado. Caraca, velho. O clã só cai pra cima. Impressionante, velho. Bom, muito bom. Esses 5 capítulos de Lord of Mysteries caminhando aqui, clã se metendo, ele tentando ver o que tem com a ordem secreta, se envolvendo com a guerra, né? Uma futura guerra aqui entre rebeldes montanheses
Não sei quem são essa galera aí, mas eu sei que o pessoal da montanha eram rebeldes que foram aplacados ali pelos reinos. Nós também temos ali esse embaixador. Agora a pergunta que fica é: de qual país é este embaixador? Fica a grande questão pra gente saber aí nos próximos capítulos de Lord of Mysteries. Seguimos aqui a nossa leitura. Talvez eu traga mais 5 capítulos amanhã, ou talvez mais 5 capítulos na sexta-feira, dependendo aí do ritmo do que eu vou trazer de conteúdos amanhã aqui no canal. Mas fiquem aí porque tem muito mais conteúdo, muito mais leituras pra gente trazer aqui pro canal ainda.